Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Heleninha finalmente terá coragem de abrir o coração e revelar sua versão sobre o acidente que marcou sua vida e abalou toda a família. O dia em que todos acreditaram que Leonardo havia morrido. Com a voz trêmula, a artista plástica reúne forças e encara cada olhar desconfiado. Odete, fria e arrogante como sempre, observa de longe, tentando manter o controle da situação. Heleninha, porém, não se intimida. Pela primeira vez, decide enfrentar a mãe e revelar a verdade sobre como foi injustamente culpada. Ela conta que, naquela noite fatídica, tudo aconteceu rápido demais. Leonardo, rebelde e cheio de energia, insistia em dirigir mesmo sem estar em condições. Heleninha tentou impedir, mas Odete, em vez de apoiar a filha, jogou sobre ela a responsabilidade. Ela me disse que, se alguma coisa acontecesse, seria culpa minha. Sempre foi assim. Eu era o erro, a decepção, a causa de tudo de ruim. Quando o acidente aconteceu, ela não pensou duas vezes antes de me culpar pela morte do meu irmão. O depoimento cai como uma bomba. O silêncio toma conta da sala, e a dor no olhar de Heleninha comove até os mais duros. Celina se emociona e segura a mão da irmã, como se quisesse compartilhar o peso daquela lembrança. Maria de Fátima, mesmo envolvida em tantas ambições, não consegue esconder o impacto ao perceber a crueldade de Odete. Mas não é apenas Heleninha quem fala. A cena se transforma em uma catarse coletiva. Cada membro da família começa a relatar sua versão sobre aquele dia trágico. Celina lembra que sempre suspeitou das palavras da mãe, mas nunca teve coragem de contestá-la. Maria de Fátima admite que, ainda criança, ouviu as acusações contra Heleninha e cresceu acreditando naquelas palavras, o que aprofundou ainda mais o abismo entre elas. Até Freitas, sempre submisso, revela que presenciou discussões de Odete, em que ela manipulava os fatos a seu favor, construindo uma narrativa que deixava Heleninha como a única culpada. A senhora precisava de alguém para carregar a cruz, e escolheu a própria filha. Acusa. Nesse momento, Heleninha desaba. Entre lágrimas, confessa que passou anos acreditando que realmente tinha matado o irmão, vivendo com a culpa, o peso e a autodestruição. Foi isso que me levou para a bebida, para a escuridão. Eu achava que não merecia ser feliz. Mas agora sei que tudo foi uma farsa criada por você, mãe. Você precisava de um bode expiatório, e eu fui a escolhida. Odete, acuada, tenta manter sua máscara de frieza. Ela rebate com frases cortantes, acusando a filha de histeria e exagero. Mas a postura da família começa a mudar. Pela primeira vez, todos enxergam a empresária de forma diferente. Não como a mulher poderosa que sempre controlou a todos, mas como alguém capaz de manipular até a dor dos filhos para manter sua imagem intacta. É então que surge o golpe mais duro. Afonso, sempre o filho mais equilibrado e racional, toma a palavra. Olhando fixamente para a mãe, ele declara que não pode mais compactuar com tanta crueldade. Durante anos, eu tentei te entender. Tentei encontrar alguma justificativa para o jeito como você trata a gente. Mas hoje, ouvindo a Heleninha, eu percebo que não há desculpa possível. Você destruiu a vida dela e fez isso de caso pensado. Não é só como mãe que você falhou, Odete, é como ser humano. A tensão cresce. Odete tenta interrompê-lo, mas Afonso não deixa. A emoção transborda em sua voz quando anuncia em frente a todos. A partir de hoje, eu deixo de ser seu filho. Você pode ter me dado a vida, mas não tem mais o direito de me chamar de filho. Eu não reconheço em você uma mãe, e não quero mais fazer parte do seu império de mentiras e manipulações. As palavras de Afonso cortam o ar como uma lâmina. Odete, pela primeira vez, perde a compostura. A empresária, acostumada a subjugar todos ao seu redor, sente-se desafiada de maneira irreversível. Seus olhos, cheios de fúria, percorrem cada rosto na sala, mas encontra apenas reprovação e indignação. Heleninha, ainda abalada, encontra um alívio inesperado. Pela primeira vez, vê os irmãos e parte da família acreditando em sua versão e não mais na mentira que a perseguiu por tantos anos. A dor do passado ainda existe, mas o peso começa a se dissolver diante da união de todos contra a verdadeira responsável, Odete. A cena termina com um silêncio carregado de tensão. Odete, sozinha, se ergue com sua postura arrogante, mas já não tem mais a mesma força. Heleninha, ao contrário, embora frágil e machucada, se torna a voz que ecoa a verdade. E Afonso, rompendo com a mãe, mostra que o império de controle dela começa a ruir,
não por inimigos externos, mas pela rebelião dentro da própria família. O momento mais aguardado de Vale Tudo finalmente se aproxima. A morte de Odete Roitman, a vilã que marcou gerações com sua frieza, manipulações e crueldades. A cena que mudará para sempre os rumos da novela começará de forma aparentemente comum, mas logo se transformará em um verdadeiro terremoto na trama. Ao receber uma visita inesperada em seu quarto de hotel, Odete será encontrada sem vida, e a grande pergunta que ecoará em todos os lares brasileiros será inevitável: quem matou Odete Roitman? O clima antes da tragédia. Antes do fatídico momento, Odete estará determinada a deixar o Brasil. Desgastada pelas constantes derrotas, pelos desentendimentos dentro da própria família e pela pressão da imprensa, a empresária decidirá embarcar em uma longa viagem ao lado de César, seu aliado mais fiel. A megera, como sempre, não demonstrará arrependimento ou emoção, apenas frieza calculista, como se estivesse apenas virando uma página em seu jogo de poder. Enquanto arruma suas malas no quarto luxuoso do hotel, Odete será visitada por alguns personagens-chave, encontros que servirão para plantar dúvidas e alimentar o suspense. A primeira a surgir será Maria de Fátima, que terá uma discussão áspera com a empresária. A jovem, cansada de ser usada como marionete, cobrará de Odete as promessas não cumpridas e a lembrará de todas as manipulações que sofreu. O embate entre as duas será explosivo, cheio de acusações e mágoas. Fátima sairá transtornada, jurando que nunca mais se deixará enganar pela megera. Logo depois, será a vez de Celina se aproximar. A filha rejeitada, que passou a vida à sombra da mãe, tentará mais uma vez entender por que Odete nunca lhe deu o devido valor. A conversa será marcada por lágrimas e ressentimento, mas Odete não cederá. Fria e cruel, ela desprezará as emoções da filha, reafirmando que Celina jamais foi digna de seu afeto. A cena será dolorosa, deixando claro que a vilã não possuía limites quando se tratava de ferir os próprios filhos. Em seguida, Heleninha terá sua vez. Carregada pelo trauma do passado e pelas acusações injustas que sofreu sobre a morte de Leonardo, a artista plástica confrontará a mãe em busca de respostas. Odete, como de costume, a diminuirá, negando qualquer responsabilidade e a chamando de fracasso. O encontro será tenso, culminando em uma fuga desesperada de Heleninha, que sai chorando pelos corredores do hotel. O quarto visitante será Marco Aurélio, sócio e parceiro de muitas armações. No entanto, a relação entre os dois já estará desgastada. Ambicioso e cansado de ser manipulado, Marco Aurélio deixará claro que não pretende mais seguir suas ordens cegamente. A discussão entre eles terá um tom de ameaça velada, com ambos trocando farpas sobre segredos que poderiam destruir impérios. Por fim, César também cruzará o caminho de Odete. O braço direito da vilã tentará acalmá-la e convencê-la de que a viagem é a melhor saída para fugir dos inimigos. Ainda assim, o clima será estranho e o espectador perceberá que até mesmo César começa a questionar até onde está disposto a ir em nome de sua fidelidade à empresária. Após esses encontros, Odete se verá sozinha em seu quarto. O silêncio pesado contrasta com o turbilhão de sentimentos deixado pelas visitas anteriores. É então que alguém bate à porta. A vilã, sem demonstrar qualquer desconfiança, abre e encara o visitante. A câmera não mostrará quem é. O rosto permanece oculto, apenas sugerindo uma silhueta envolta em mistério. Odete reage com surpresa, mas não chega a se mostrar amedrontada. Pelo contrário, solta uma frase enigmática, insinuando que já esperava por aquele momento. Poucos segundos depois, um som seco rompe o silêncio. O corte da cena é rápido, e logo em seguida a empresária é encontrada morta, caída no chão do quarto, deixando o público atônito. A notícia da morte de Odete se espalhará como fogo. Repórteres e fotógrafos se aglomerarão na fachada do hotel, registrando cada detalhe e transformando o caso em um verdadeiro espetáculo midiático. A cobertura da imprensa será intensa, reforçando a imagem da empresária como uma figura pública cercada de polêmicas e inimigos. Enquanto isso, peritos da polícia chegam ao local, analisam cada canto do quarto e, sob o olhar atento das câmeras, retiram o corpo da vilã em uma maca coberta por um lençol branco. O cortejo até o rabecão do IML será acompanhado por flashes incessantes, reforçando a dramaticidade da cena. O corpo seguirá para a autópsia, e o suspense se instalará de vez. Com a morte de Odete, nasce o grande mistério que vai movimentar a trama.
Quem teria motivo suficiente para acabar com a vida da empresária? As suspeitas recaem sobre todos os que a visitaram naquele mesmo dia. Maria de Fátima teria perdido o controle após mais uma humilhação? Celina, cansada de anos de rejeição, teria decidido se vingar? Heleninha, destruída emocionalmente, teria reagido ao trauma do passado? Marco Aurélio, ambicioso, teria eliminado a sócia para tomar o poder? Ou até mesmo César, o fiel escudeiro, teria finalmente se libertado da influência da megera? As perguntas se multiplicam, e cada personagem carrega motivos plausíveis, tornando o mistério ainda mais intrigante. O público, a cada capítulo, será levado a questionar a verdadeira identidade do assassino, enquanto novas pistas e contradições surgem no decorrer da investigação. A morte de Odete não será apenas o fim de uma personagem, mas a queda de um império. A vilã que sempre esteve no controle, manipulando pessoas e situações, acabará de forma inesperada, derrotada dentro de seu próprio jogo. Sua partida abrirá espaço para disputas de poder, revelações de segredos e uma reviravolta que mudará o rumo da novela para sempre. Enquanto a família lida com o choque, a sociedade reage com curiosidade e espanto. Odete Reutemann, a mulher que parecia invencível, foi derrubada não por um inimigo distante, mas por alguém que estava dentro de seu círculo mais próximo. Maria de Fátima estava visivelmente inquieta, o rosto marcado por uma tensão que não conseguia disfarçar. Depois de ter vivenciado momentos de grande perigo, ela decidiu que era hora de alertar César sobre a situação que rondava Leonardo e a própria segurança dela diante das maquinações de Odete. O encontro aconteceu em segredo, longe dos olhares curiosos da família e dos funcionários da TCA. Assim que César percebeu a seriedade no olhar de Maria de Fátima, soube imediatamente que algo grave estava prestes a ser revelado. "César, você precisa ouvir com atenção", começou ela, a voz baixa, quase sussurrada, mas carregada de urgência. "Odete não é apenas perigosa. Ela tem planos que podem afetar você, Leonardo, e toda a nossa família. Preciso que confie em mim." César, surpreso, arregalou os olhos ao ouvir a gravidade das palavras. Ele conhecia a vilania de Odete, mas a forma como ela se referia a Leonardo o deixou particularmente assustado. Havia algo de calculado e frio no tom da vilã, algo que fazia cada gesto parecer meticulosamente planejado. O receio de César aumentou quando Maria de Fátima detalhou algumas das atitudes recentes de Odete. Pequenas ações que, somadas, indicavam que Leonardo estava em risco. "Ela não vai parar por nada", continuou Maria de Fátima, engolindo em seco com a voz embargada. "E se não tomarmos cuidado, você também pode acabar envolvido em algo que não consegue controlar." A revelação fez César recuar por um instante, o coração acelerado. Ele sentiu o peso da responsabilidade sobre os ombros. O perigo não era mais abstrato, estava diante deles, palpável e iminente. A percepção de que Leonardo poderia ser alvo de Odete fez com que César se comprometesse imediatamente a agir com cautela, mas também com firmeza. Com o clima de tensão aumentando, Maria de Fátima percebeu que precisava de proteção imediata. Ela sabia que sozinha não conseguiria se defender das artimanhas da vilã. Sem hesitar, decidiu procurar Raquel, pedindo abrigo e segurança. A ligação com Raquel representava a única esperança de manter-se a salvo e de tentar organizar uma estratégia para proteger Leonardo e César. "Raquel, por favor, preciso ficar com você pelo menos por alguns dias. Não posso enfrentar Odete sozinha", implorou, os olhos marejados de preocupação. Raquel, compreendendo a gravidade da situação, não pensou duas vezes. Sabia que Maria de Fátima estava falando a verdade e que qualquer hesitação poderia custar caro. Assim, abriu as portas de seu apartamento, oferecendo não apenas abrigo físico, mas também a segurança emocional de que a jovem precisava. Enquanto César processava as informações, Maria de Fátima respirou fundo, sentindo um alívio momentâneo. O perigo ainda era iminente, mas agora, com aliados por perto, havia pelo menos uma luz de esperança. A situação continuava delicada, mas a união entre os personagens era a chave para enfrentar os planos de Odete, e a determinação de Maria de Fátima mostrava que ela não permitiria que Leonardo ou César fossem vítimas da vilã. A tensão pairava no ar, mas também nascia uma determinação silenciosa de lutar, proteger e, acima de tudo, sobreviver.
Antes de sua morte trágica, Ana Clara revela o maior segredo de Odete Reutemann, provocando uma reviravolta devastadora em Vale Tudo. Durante um confronto acirrado com a empresária, Ana Clara é gravemente ferida e se vê à beira da morte, consciente de que seus últimos momentos poderiam selar o destino de todos à sua volta. No entanto, mesmo em estado crítico, ela encontra forças para agir. Determinada a proteger aqueles que ama e a revelar a verdade, consegue enviar uma mensagem urgente para Heleninha, indicando sua localização exata e deixando pistas para que a amiga a encontre antes que seja tarde demais. Heleninha, ao receber a mensagem, não hesita. Movida pelo senso de urgência e pela lealdade à jovem, ela parte imediatamente, contando com a ajuda de Jarbas, que se prontifica a levá-la até o sítio isolado onde Ana Clara está escondida. Durante a viagem, Heleninha sente o peso da situação. Cada minuto perdido poderia significar a diferença entre a vida e a morte de Ana Clara. E a pressão para descobrir a verdade sobre Odete e Leonardo aumenta a cada quilômetro percorrido. "Oi, Clara. Cheguei. Tô aqui", diz Heleninha, a voz firme, mas carregada de emoção e ansiedade. A resposta demora, aumentando o clima de tensão. Jarbas, preocupado, sugere que entre na residência imediatamente para ajudar. Mas Heleninha recusa. "Não, deixa que eu vou. Eu preciso ver isso com meus próprios olhos", afirma Heleninha, decidida a encarar a situação sozinha. Ao abrir a porta do casebre, Heleninha é tomada por um choque indescritível. Diante de si está Leonardo, o irmão que todos acreditavam ter morrido há 13 anos, vítima de um acidente misterioso que até então parecia não ter explicação. A emoção é intensa. Lágrimas escorrem pelo rosto de Heleninha enquanto ela processa a realidade de que Leonardo não apenas sobreviveu, mas estava escondido, à mercê das artimanhas de Odete. A revelação coloca tudo em perspectiva: as mentiras da vilã, os mistérios que assombraram a família e a dor silenciosa de anos de incerteza. Consciente da gravidade da descoberta, Heleninha decide que a verdade não pode mais permanecer escondida. Ela volta imediatamente à mansão e convoca Celina, pedindo que toda a família se reúna sem demora. A urgência em sua voz deixa claro que algo monumental está prestes a ser revelado. Ao chegar à mansão, a tensão é palpável. Cada familiar percebe que algo extraordinário aconteceu, mas ninguém sabe exatamente o que. No momento da reunião, Heleninha toma a frente e começa a expor o segredo que Ana Clara, em seus últimos momentos, havia confiado a ela. Com firmeza e emoção, relata como a vilã manipulou fatos durante anos, escondendo a verdade sobre Leonardo e mantendo a família em um ciclo de dor e desinformação. Todos ouvem em silêncio, chocados com a dimensão das revelações. A atmosfera na sala mistura incredulidade, alívio e raiva. Finalmente, as peças do quebra-cabeça se encaixam, e os culpados pelo sofrimento de tantos anos ficam claros. A presença de Leonardo na mansão transforma o ambiente. Ele é recebido com lágrimas, abraços e perguntas que buscam preencher os anos de ausência. Ao mesmo tempo, a verdade sobre Odete Reutemann cai como uma bomba. Sua influência, suas mentiras e manipulações finalmente são expostas, deixando claro que grande parte da dor e dos conflitos familiares foi resultado de suas ações. Heleninha, por sua vez, sente uma mistura de alívio e tristeza, lembrando-se da coragem de Ana Clara e de seu sacrifício para que a verdade viesse à tona. A revelação muda completamente o rumo da história. Leonardo, antes dado como morto, agora está de volta, trazendo consigo a possibilidade de reconstruir laços e curar feridas antigas. A família, embora abalada pelas traições de Odete, encontra forças para se unir e enfrentar juntos as consequências do passado. A coragem de Ana Clara, mesmo em seus últimos momentos, torna-se o catalisador de uma transformação profunda, provando que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre tem o poder de libertar. Em Vale Tudo, a morte de Ana Clara, embora trágica, não é em vão. Sua ação final desencadeia a revelação que todos aguardavam, trazendo esperança, justiça e a promessa de novos começos para aqueles que sobreviveram às mentiras e intrigas da vilã. A volta de Leonardo marca não apenas um reencontro, mas também o renascimento de uma família que finalmente começa a se reconstruir, sob a sombra da coragem de Ana Clara e da determinação de Heleninha. Bartolomeu, sempre atento ao coração de Ivan, percebe que o rapaz está cada vez mais apaixonado por Raquel.
Em uma conversa sincera e afetuosa, o homem o incentiva a dar um passo além no relacionamento. Você já tem certeza do que sente. Não deixe escapar a chance de ser feliz, aconselha. Ivan, emocionado, reflete sobre as palavras do amigo e começa a planejar a surpresa que mudará seu destino e o de Raquel. Enquanto isso, Heleninha, em seu próprio turbilhão de sentimentos, decide ir ao encontro de Ana Clara acompanhada de Jarbas. A relação entre as duas mulheres é marcada por altos e baixos, mas Heleninha sente que é hora de colocar as cartas na mesa e tentar resgatar a irmã das escolhas destrutivas que fez. Jarbas, parceiro fiel, a apoia, acreditando que a reunião poderá abrir um caminho para a reconciliação familiar. Em outro ponto da cidade, Maria de Fátima vive um momento de vulnerabilidade. Acostumada a bancar a mulher segura e ambiciosa, ela agora se vê tomada pelo medo. Algo em seu íntimo a faz pressentir que está cercada de perigos e traições, e por isso implora a Olavo que fique em seu apartamento. Não quero passar a noite sozinha. Preciso de alguém em quem possa confiar, confessa, revelando uma fragilidade rara. Olavo, dividido entre a razão e o desejo, aceita o pedido, disposto a protegê-la, ou talvez a se aproveitar da situação. Enquanto os dramas individuais se desenrolam, Heleninha também toma outra atitude decisiva. Pede a Celina que reúna toda a família em sua casa. Para ela, esse é o momento de reaproximação, de resgatar os laços que foram corroídos por mágoas, segredos e disputas. A reunião promete ser tensa, mas necessária, pois apenas frente a frente todos poderão encarar a verdade e talvez iniciar um novo capítulo em suas vidas. Por fim, chega o instante mais aguardado. Ivan, depois de preparar cada detalhe com carinho, reúne coragem e pede Raquel em casamento. A jovem, emocionada, escuta atentamente suas palavras e, com lágrimas nos olhos, responde com um sim, que enche o ambiente de esperança. O beijo apaixonado que selará o compromisso não é apenas a celebração de um amor, mas também o símbolo de renovação em meio a tantos conflitos. Nesse emaranhado de encontros, medos e decisões, cada personagem segue uma trilha que poderá mudar seu destino. Bartolomeu, ao incentivar Ivan, mostra-se um verdadeiro conselheiro. Heleninha, ao buscar Ana Clara e pedir a união da família, se revela um elo de força e coragem. Maria de Fátima, mesmo em sua fragilidade, escancara que até os mais ambiciosos têm medo de perder o controle. E Raquel, ao aceitar Ivan, se lança em uma nova etapa da vida, disposta a acreditar no amor apesar de todas as adversidades. A noite termina com a sensação de que o destino de cada um está em transformação. Uns se aproximam, outros se afastam, mas todos estão prestes a enfrentar novas revelações que colocarão à prova seus sentimentos, ambições e a própria capacidade de perdoar. O desfecho de Vale Tudo reserva uma surpresa que promete mexer com o público. Freitas, conhecido por sua lealdade a Marco Aurélio e pela relação ambígua com Eugênio, terá um final inesperado. No remake da novela, o romance entre os dois homens, que parecia uma das grandes apostas da trama, não resistirá aos últimos capítulos. Em vez de seguir ao lado do companheiro, Freitas surgirá em uma nova fase de vida, milionário, aproveitando um cenário paradisíaco com outro amor. Durante boa parte da história, a relação entre Freitas e Eugênio foi marcada por cumplicidade, planos compartilhados e até sonhos de um futuro em comum. Eles chegaram a arquitetar a possibilidade de abrir uma pousada no Nordeste, longe das pressões do trabalho e das intrigas do universo Reutemann. No entanto, a vida dos dois tomará rumos bem diferentes quando Freitas decidir dar um passo ousado e arriscar tudo em nome da ambição. O assistente de Marco Aurélio, cansado de viver à sombra do patrão, encontrará sua grande oportunidade em um desvio milionário. Em um momento estratégico, quando Marco Aurélio menos esperar, Freitas passará a mão em uma verdadeira bolada e desaparecerá do mapa. Para muitos personagens, o ato será visto como traição. Para ele, no entanto, representará a libertação definitiva de uma vida de submissão e segredos. A virada será mostrada com imagens impactantes. Freitas instalado em um bangalô luxuoso, em uma praia paradisíaca, exibindo a nova vida que conquistou à base da esperteza. Ao seu lado, estará Will, um novo companheiro que simbolizará não apenas a mudança afetiva, mas também a busca por um recomeço. Juntos eles aproveitarão o que o dinheiro pode proporcionar: conforto, liberdade e a sensação de vitória após anos de servidão e silêncio. Enquanto isso, Eugênio ficará para trás.
O personagem que durante muito tempo alimentou esperanças de construir algo sólido ao lado de Freitas, continuará vivendo na casa de Celina, prestando serviços à família Reutemann. Sua rotina, cercada por obrigações e pela eterna sombra do passado, contrastará profundamente com a nova realidade de Freitas. O sonho compartilhado da pousada, que já foi símbolo de amor e parceria, ficará apenas como um projeto inacabado, enterrado no esquecimento. Esse contraste será uma das grandes ironias do final. Enquanto um dos amantes realiza a fantasia de viver rodeado de luxo e liberdade, o outro permanece preso a uma vida modesta e repetitiva. A novela deixará claro que, no fundo, ambos tiveram suas chances, mas apenas Freitas ousou cruzar a linha que separava a ambição da moral. O destino dos dois também reflete as escolhas que marcaram suas trajetórias. Eugênio, ainda que apaixonado, sempre se mostrou mais cauteloso, dependente da estabilidade e incapaz de enfrentar riscos maiores. Já Freitas, movido por uma mistura de ressentimento e desejo de ascensão, decidiu apostar todas as fichas em um golpe arriscado. O resultado é que apenas um deles conseguiu mudar de vida, ainda que a um preço alto. A presença de Will no final da trama também terá peso simbólico. Ele representará a abertura de Freitas para um novo capítulo, livre das amarras do passado com Eugênio e das pressões exercidas por Marco Aurélio. Ao lado do novo amor, Freitas aparecerá pleno, aproveitando a fortuna desviada como se estivesse finalmente no comando da própria história. Para o público, esse desfecho pode soar agridoce. Muitos torceram pelo casal Freitas e Eugênio, acreditando que juntos poderiam desafiar as convenções e construir um futuro inédito na televisão. No entanto, a novela preferirá mostrar que nem todos os sonhos se concretizam e que, em um mundo movido por ambição e poder, nem mesmo os sentimentos mais genuínos resistem às tentações do dinheiro. No balanço final, Freitas se consagra como um personagem que soube transformar a condição de subalterno em trampolim para a liberdade. Sua imagem relaxando à beira-mar, milionário e acompanhado, será a representação máxima de sua vitória pessoal, ainda que alcançada por meios questionáveis. Eugênio, por sua vez, terá o destino mais discreto, como se fosse um lembrete de que nem todos os que sonham encontram coragem para arriscar. Assim, o remake de Vale Tudo encerra mais uma trama de contrastes intensos. A história de Freitas e Eugênio, marcada por desejo, ambição e promessas, se desfaz diante da realidade dura das escolhas individuais. Um encontra o paraíso ao lado de um novo amor. O outro permanece preso ao passado, em uma vida que nunca chega a se realizar plenamente. No fim, o público terá de refletir. O que vale mais? A segurança de uma vida estável ou o risco de tudo para alcançar a liberdade e o poder? Nos próximos capítulos de Vale Tudo, o clima na TCA chega ao ponto máximo de tensão quando Marco Aurélio e Odete Reutemann se enfrentam em mais uma de suas discussões carregadas de rancor e desconfiança. Ambos, acostumados a manipular aliados e adversários, transformam cada palavra em uma arma, tentando provar quem de fato detém o poder. Marco Aurélio, desconfiado dos movimentos da empresária, deixa claro que não tolera ser deixado de fora de decisões importantes. Já Odete, altiva como sempre, não se abala e reafirma sua supremacia sobre a empresa e sobre aqueles que ousam questioná-la. Enquanto os dois duelam verbalmente, Freitas age nas sombras e traz uma revelação que pode mudar o rumo da disputa. Ele mostra a Eugênio a chave do cofre que conseguiu com Mário Sérgio, chave essa que guarda o segredo mais perigoso da TCA. O dinheiro desviado que pode comprometer a imagem e a posição de Marco Aurélio dentro da companhia. A prova é concreta e capaz de transformar suspeitas em acusações formais. Eugênio, atônito, percebe que está diante de uma peça-chave para desmontar o esquema de corrupção e começa a pensar em como utilizar essa descoberta. Paralelamente, Maria de Fátima mostra que também sabe jogar no tabuleiro das intrigas. Sempre com sua habilidade para manipular situações a seu favor, ela orienta a Ana Clara sobre como se portar diante do encontro com Heleninha. Fátima, que enxerga em cada oportunidade uma chance de ascensão, aconselha a jovem a manter-se elegante, cautelosa e ao mesmo tempo persuasiva. Afinal, um passo em falso pode comprometer o que está em jogo.
O encontro entre Heleninha e Ana Clara se revela decisivo. Heleninha, ainda frágil por suas próprias batalhas pessoais, demonstra confiança na moça e a convida para trabalhar em sua galeria de arte. Para Ana Clara, é mais do que um simples convite. Trata-se da possibilidade de construir uma nova imagem, de se afastar das armadilhas que a cercaram até então e de se aproximar de um ambiente que pode lhe abrir portas inesperadas. A proposta é recebida com surpresa e emoção, marcando o início de uma nova etapa em sua trajetória. Enquanto essas alianças se formam, Marco Aurélio, pressionado pela desconfiança que ele próprio plantou e pelo risco de ver seus segredos expostos, decide dar um passo que poucos esperavam. Em um gesto raro, ele procura Odete para pedir desculpas. Reconhece que errou ao duvidar da dona da TCA e admite que sua paranoia o levou a um confronto desnecessário. Odete, por sua vez, escuta atentamente. Embora não costume perdoar com facilidade, vê nesse pedido de desculpas uma oportunidade de reafirmar sua autoridade e mostrar que, no fim, todos acabam se curvando à sua liderança. Assim, entre segredos desvendados, estratégias calculadas e reviravoltas inesperadas, o destino dos personagens se entrelaça cada vez mais, prometendo novos embates e alianças surpreendentes. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, o clima na TCA chega ao ponto máximo de tensão quando Marco Aurélio e Odete Reutemann se enfrentam em mais uma de suas discussões carregadas de rancor e desconfiança. Ambos, acostumados a manipular aliados e adversários, transformam cada palavra em uma arma, tentando provar quem de fato detém o poder. Marco Aurélio, desconfiado dos movimentos da empresária, deixa claro que não tolera ser deixado de fora de decisões importantes. Já Odete, altiva como sempre, não se abala e reafirma sua supremacia sobre a empresa e sobre aqueles que ousam questioná-la. Enquanto os dois duelam verbalmente, Freitas age nas sombras e traz uma revelação que pode mudar o rumo da disputa. Ele mostra a Eugênio a chave do cofre que conseguiu com Mário Sérgio, chave essa que guarda o segredo mais perigoso da TCA. O dinheiro desviado que pode comprometer a imagem e a posição de Marco Aurélio dentro da companhia. A prova é concreta e capaz de transformar suspeitas em acusações formais. Eugênio, atônito, percebe que está diante de uma peça-chave para desmontar o esquema de corrupção e começa a pensar em como utilizar essa descoberta. Paralelamente, Maria de Fátima mostra que também sabe jogar no tabuleiro das intrigas. Sempre com sua habilidade para manipular situações a seu favor, ela orienta a Ana Clara sobre como se portar diante do encontro com Heleninha. Fátima, que enxerga em cada oportunidade uma chance de ascensão, aconselha a jovem a manter-se elegante, cautelosa e ao mesmo tempo persuasiva. Afinal, um passo em falso pode comprometer o que está em jogo. O encontro entre Heleninha e Ana Clara se revela decisivo. Heleninha, ainda frágil por suas próprias batalhas pessoais, demonstra confiança na moça e a convida para trabalhar em sua galeria de arte. Para Ana Clara, é mais do que um simples convite. Trata-se da possibilidade de construir uma nova imagem, de se afastar das armadilhas que a cercaram até então e de se aproximar de um ambiente que pode lhe abrir portas inesperadas. A proposta é recebida com surpresa e emoção, marcando o início de uma nova etapa em sua trajetória. Enquanto essas alianças se formam, Marco Aurélio, pressionado pela desconfiança que ele próprio plantou e pelo risco de ver seus segredos expostos, decide dar um passo que poucos esperavam. Em um gesto raro, ele procura Odete para pedir desculpas. Reconhece que errou ao duvidar da dona da TCA e admite que sua paranoia o levou a um confronto desnecessário. Odete, por sua vez, escuta atentamente. Embora não costume perdoar com facilidade, vê nesse pedido de desculpas uma oportunidade de reafirmar sua autoridade e mostrar que, no fim, todos acabam se curvando à sua liderança. Assim, entre segredos desvendados, estratégias calculadas e reviravoltas inesperadas, o destino dos personagens se entrelaça cada vez mais,
prometendo novos embates e alianças surpreendentes. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, promete ser um dos mais marcantes e dramáticos de toda a trama. A novela que já conquistou o público com suas histórias envolventes de ambição, poder, amor e traição, vai apresentar uma sequência que mexerá profundamente com todos os personagens, desencadeando acontecimentos que mudarão para sempre os rumos da narrativa. Tudo começará em um dia aparentemente comum na cidade. As ruas estarão agitadas, como sempre, cheias de carros buzinando, vendedores ambulantes oferecendo seus produtos e pessoas correndo de um lado para outro, o outro em busca de seus compromissos. O calor do asfalto misturado ao nervosismo típico do trânsito criará o cenário perfeito para o inesperado. No meio desse caos urbano estará Odette Reutemann, a vilã que há muito tempo se tornou sinônimo de arrogância e manipulação. Sempre com o nariz empinado, sua postura altiva e olhar de desprezo, ela acreditava que o mundo inteiro estava ali apenas para servir às suas vontades. Odette carregava dentro de si uma necessidade quase doentia de controlar tudo e todos. Para ela, nada poderia fugir de suas mãos. Seu prazer estava em manipular pessoas, em fazer com que cada movimento da vida alheia fosse orquestrado por suas ordens e caprichos. Naquele dia, Odette tinha compromissos importantes, mas sua pressa era maior do que qualquer prudência. Em sua limusine luxuosa, acompanhada de Fátima, sua protegida, ela trafegava por uma avenida extremamente movimentada da cidade. O detalhe que aumentava ainda mais a tensão era que Fátima estava grávida, vivendo um momento delicado e frágil de sua vida. Do outro lado da mesma via estavam Marco Aurélio e Mário Sérgio, personagens fundamentais na teia de relações da novela. Os dois vinham em um carro elegante, discutindo negócios e estratégias, como sempre faziam. Ambos eram homens acostumados ao jogo do poder, movidos pela ambição e pela vaidade. O encontro explosivo no trânsito, o destino que tantas vezes parece brincar com as vidas dos personagens de Vale Tudo, resolveu colocar Odette frente a frente com Marco Aurélio e Mário Sérgio naquele trânsito sufocante. Em meio às buzinas, xingamentos e ao barulho ensurdecedor da cidade, Odette avistou o carro dos dois e de imediato fez questão de provocar um confronto. "Marco Aurélio! Mário Sérgio!" exclamou, com seu tom sempre carregado de desprezo. "Vocês são a prova viva da incompetência que infesta esse país." Sua voz ecoou em meio ao caos, e não demorou para que o carro parasse ao lado do veículo dos dois. Uma discussão intensa começou ali mesmo, no meio da rua, enquanto motoristas impacientes buzinavam sem parar, irritados com aquela cena digna de novela. Literalmente. Marco Aurélio, sempre calculista, tentou manter a calma. "Odette, não é hora nem lugar para isso. Saia do nosso caminho." Mas a vilã não queria saber de razão. Quanto mais contrariada, mais seu olhar se tornava afiado e cruel. Fátima, no banco ao lado, implorava para que a madrinha não se exaltasse, pedindo que deixassem a discussão para depois. Mas era tarde demais. Enquanto os três discutiam de forma acalorada, um ônibus vinha em altíssima velocidade pela avenida. O motorista, distraído com o trânsito confuso, não percebeu a tempo a movimentação à sua frente. Em um segundo de descuido, o inevitável aconteceu. O ônibus atingiu em cheio o carro de Odette. O impacto foi devastador. O barulho do metal se amassando contra o asfalto, o som dos vidros estilhaçando e os gritos desesperados tomaram conta da cena. A vilã, que tantas vezes parecia inabalável, agora se via no meio de uma tragédia. Marco Aurélio e Mário Sérgio, ao presenciarem o acidente, ficaram em choque. O semblante de arrogância deu lugar à preocupação e ao desespero. Rapidamente, eles desceram do carro e correram até o veículo destruído, tentando com todas as forças abrir as portas amassadas para socorrer Odette e Fátima. Dentro do carro, a situação era ainda mais grave. Fátima, em prantos, sentia fortes dores. Sua gravidez estava em risco e o acidente trouxe consequências imediatas.
ela perderia o bebê. Uma perda irreparável que abalaria não apenas sua vida, mas também a de Raquel, sua mãe. Raquel interrompe sua felicidade, enquanto a tragédia acontecia na avenida. Raquel vivia um momento de alegria em seu restaurante. O local estava lotado, cheio de clientes animados, atraídos pela nova promoção de espetinhos que ela havia acabado de lançar. O clima era de celebração, com risadas, conversas animadas e o som da churrasqueira ao fundo. Raquel, com seu avental simples mas cheio de dignidade, circulava entre as mesas, cumprimentando os clientes e se orgulhando do sucesso conquistado com tanto esforço. Sua vida era um exemplo de determinação,